Irmãos, abram sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1. 2 Coríntios capítulo 12. Hoje eu quero falar sobre um dos grandes homens, como muitos aqui dessa Bíblia. Mas eu quero hoje falar sobre o apóstolo Paulo. Uma passagem que é bem conhecida. Quem não já ouviu falar do espinho na carne de Paulo? É uma passagem bem conhecida por muitos. Mas eu quero hoje trazer algo que o Senhor colocou em meu coração, que cada um de nós aqui, nós temos nossos momentos de fraqueza, de dúvidas, de sofrimentos, de alegria, de bonança, de escassez. Eu acho que todos nós passamos por momentos assim parecidos. E nesses momentos, se a gente parar para analisar, é o momento que mais a gente se achega a Deus. Ou você se achega de uma forma tão íntima, ou então você se revolta contra Ele. E eu quero explanar aqui hoje sobre isso. Sobre a palavra de Deus que diz: quando estou fraco, estou forte. Interessante isso, né? Como é que você está fraco e está forte ao mesmo tempo? Mas a palavra de Deus, ela vai falar aos nossos corações aqui essa noite. Todos acharam? Amém? Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Verso 5. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim poder ouvir. Pode ouvir. 7. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o movesse de mim. Entretanto, Ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que eu sou forte. Meu Deus, que palavra, né? Aí você para analisar, como é que você vai estar forte, fraco? Como é que você vai se alegrar em meio às tribulações, perseguições? Como é que você vai buscar força em meio à dificuldade, às coisas que acontecem em cima dessa terra? E às vezes você nem sabe como aconteceu, mas está acontecendo. E a gente para analisar a vida desse homem. Um homem que
começou a sua vida perseguindo o povo de Deus, prendendo, mandando matar, não sei se matou ou não, maltratando, torturando. Mas a palavra de Deus, ela fala que quando o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós, a palavra de Deus diz que nós não morreremos enquanto ela não se cumprir. Então, na vida de Paulo não foi diferente, na minha vida não é diferente, na sua vida não é diferente, porque quando o Senhor tem um propósito, Ele tem que cumprir, seja como for, mas para isso você tem que se dispor para Deus. Eu creio que, assim como o pastor Duval falou aqui sobre o dízimo, que todo mundo deve ter, aqueles que são dizimistas, ofertantes, na casa do Senhor, tem várias experiências aqui que você talvez nem imaginava, e Deus fez a água sair da rocha, apareceu dinheiro de onde não tinha, para você às vezes sanar algo que você estava preocupado, ou Deus deu uma providência de chegar uma cesta básica na sua casa, naquele dia que você não tinha como prover nada para seu lar, ou fez até chegar leite, onde você nem pensava que tinha leite. Tem testemunho aqui de leite, tanto testemunho, gente. Eu mesmo, há uns 3, 4 meses atrás, estava com as coisas pendentes para ser acertado, e eu muito preocupado, eu falei, meu Deus, onde é que vai vir esse milagre? Só que não me liga um rapaz. Aí ele me ligou, eu falei, e aí meu amigo, como é que tá e tal? E ele trabalha no banco. Ele, rapaz, você sabia que você tem um seguro aqui e você nunca resgatou? Falei, como é isso, homem? Você tem um seguro aqui de 22 mil reais e ele está parado aqui e você nunca resgatou ele. Nem eu lembrava disso, nem sabia como foi isso. Aí eu falei, homem, dá um jeito de resgatar o mais rápido possível esse abençoado aí. Então, irmãos, Deus, Ele trabalha de uma forma que a gente nem imagina como Ele vai prover. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Então, quando Paulo fala aqui nessa frase, eu aprendi a ser feliz na fraqueza, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele está falando de você confiar em Deus, de você crer que Deus pode ser a situação que você esteja vivendo, Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Já imaginou, irmão? Se vir a Deus fosse algo tão maravilhoso assim como o povo quer, que vinde a mim está tudo resolvido, será que esse lugar ia caber de tantas pessoas? Se vir a Deus, irmãos, é você renunciar a si próprio e viver para Ele, e buscar a Ele. Nós temos que aprender que servir a Deus não é mais a minha vida, mas Cristo em mim. Porque as minhas vontades, os meus eus, Ele só quer me levar para o lado do pecado e da morte. Paulo, ele está falando aqui que ele era um homem que ninguém imaginava que ele ia se tornar um dos maiores evangelistas da Bíblia. Um dos maiores homens que fez um legado a qual ele deixou por gerações e gerações. Ele fala assim, eu poderia me orgulhar da minha história, mas não foi eu, foi Cristo em mim. Foi o Senhor Jesus que fez aquele velho homem que maltratava, perseguia, matava, era cruel, se transformar num homem a qual levava a bondade, o amor e a transparência de Cristo. Quem aqui não nasceu num lar cristão? Levanta a mão assim, só para me saber. Quem não nasceu? Eu também sou um. A gente temos uma história. Tem um rapaz aqui que ele fala assim, eu nasci num lar cristão, eu não tenho esse negócio de dizer, eu era isso, eu era aquilo, eu nasci já na bênção. Mas se a gente parar para analisar,
todos nós temos um passado que talvez a gente nem se orgulhe. Todos nós temos um passado da época da nossa ignorância, da época da nossa falta de entendimento da palavra de Deus, de saber o que era verdadeiramente servir a Deus. Porque falar, irmãos, é a coisa mais fácil. Crer é a coisa mais fácil. Eu também acredito em Deus. Mas você faz o que o Senhor te pede? Você faz aquilo que o Senhor requer que você venha fazer verdadeiramente para servir a Ele? Vamos ler aqui mais à frente sobre 3 tópicos que eu quero explanar aqui essa noite. O primeiro para você, quando estiver fraco, você ficar forte. Deixa eu só caçar aqui, espera aqui. Se você quiser anotar ou abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 12 e 13. João, capítulo 1, verso 12 e 13. Acharam? João, capítulo 1, verso 12 e 13. É João, não é primeiro a João não, é João. O Evangelho de João. Acharam? Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A primeira coisa para você enfrentar as tribulações, enfrentar as dificuldades, enfrentar tudo aquilo que às vezes se levanta na sua vida, é você aceitar o Senhor Jesus. É você reconhecer a autoridade do Senhor Jesus na nossa vida. É você entender que você depende dEle para tudo na sua vida. Eu fico às vezes imaginando, irmãos, a palavra de Deus diz que a arrogância, a ignorância, ela só te leva à morte. Porque quando você é uma pessoa arrogante, ignorante, você não tem humildade de reconhecer seus erros, você não tem humildade de saber que você é um ser mortal. Você acha que vai viver em cima dessa terra para o resto da sua vida, parece que você nunca vai partir, você vai ser a semente que vai ficar em cima dessa terra. E nós temos que aprender, que nós temos que reconhecer o Senhor Jesus na nossa vida. Todo dia Deus nos dá a oportunidade, todo dia o Senhor fala conosco, através do dia nascendo, através da noite chegando, através de você dormindo, através de você acordando, Ele está te dando a oportunidade de falar assim: ei, o controle da sua vida está em minhas mãos. Porque se Ele, irmãos, já imaginou se Deus falar assim: vou tirar só 5 minutos do oxigênio do mundo, da terra, vou fechar o oxigênio durante 5 minutos, será que escaparia alguém? Mergulha e tenta ficar 5 minutos debaixo. Tem gente que fica, né? Mas com muito treino, né? Tem aqueles caras dos Guinness lá, que eu já vi dizer que fica até 20 minutos debaixo d'água. Mas um ser normal como eu mesmo, eu não aguento 30 segundos. Então arrisque. Arrisque, irmão, para você ver o que é que vai acontecer com você. Há 2 anos atrás, muitos de nós estavam preocupados porque o oxigênio estava faltando nos pulmões de muitas pessoas. Uma epidemia que veio e assolou muitas vidas, ceifou muitas vidas. Pessoas saudáveis, pessoas doentes, pessoas pobres, pessoas ricas. Não teve distinção de cor, de raça, de nada. Foram todo mundo atingido. Pessoas que tinham milhões, bilhões, que foram para os melhores hospitais e hoje não estão mais em cima dessa terra.
Outros passaram a temporada dentro de casa e Deus deu vida novamente. Então, para a gente ver, irmão, que tudo está no controle de Deus. Ah, pastor, então as coisas ruins é Deus que manda? Não, irmão. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Por isso que às vezes Deus permite algo que aconteça em cima dessa terra, para o povo voltar para si e falar assim: epa, tem um ser maior do que eu, tem um ser que manda em tudo aqui em cima dessa terra. A palavra de Deus fala que Ele não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo dEle. É o único lugar que você encontra que Deus fala que Ele não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E olha o que está acontecendo em cima dessa terra. Já se faz 2 anos que essa epidemia passou, e o povo está voltando a ser a mesma coisa. O povo não esquece rapidamente, tem uma amnésia rápida, que eles esquecem das coisas. Então Paulo aqui, irmãos, Paulo hoje ele representa cada um de nós no nosso passado. Um dia eu fui um homem muito mau, cruel, ignorante, bruto. É mérito meu? Não. É mérito de Deus. Amém, glória a Deus. Então é mérito de Deus na nossa vida, irmão. Foi a misericórdia de Deus que alcançou a cada um de nós que estamos aqui essa noite. Foi a vontade dEle na nossa vida que transformou você e eu, para nós reconhecermos que sem Ele não somos nada. Agora eu te pergunto, você está aqui por quê, irmão? Você veio aqui forçado? Ou porque hoje é o dia dos pais? Meu Deus, vamos homenagear os pais. Dia de pai é todo dia, irmão. Todo dia, hoje é um dia especial, né? Mas dia de pai, de mãe, de família, é todo dia. É igual a hipocrisia de muitas pessoas. Chega final de ano, aí para o Natal vamos ficar de bem, depois fica de mal de novo. Para a virada do ano, vamos festejar, mas depois não quero nem ver você na minha frente. Isso tem que ser todo dia na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Esse amor não pode ser só em datas comemorativas. Então cada um de nós temos uma história a qual o Senhor, Ele transformou. Não foi mérito meu nem seu, mas foi a transformação do Senhor na nossa vida que fez isso. Reconhecer que sem Ele nós não passamos de pó. O segundo, abram sua Bíblia em 2 Pedro 3:8, finalzinho da Bíblia. 2 Pedro 3:8 e 9. Aleluia, glória a Deus, Pai. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Amém? Todos acharam? Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento. Segundo tópico, aguardar o tempo do Senhor. Eita glória, hein? Eita Deus, eu estou orando há tantos anos, Pai, e não acontece esse milagre. Eu estou pedindo isso ao Senhor há quanto tempo, Senhor, e nada desse milagre. Tem um louvor que fala assim: existem promessas que eu pedi há 10 anos atrás. Tem coisas, irmãos, que não é o seu tempo, não é o meu, mas é o tempo de Deus.
Nós tivemos um testemunho muito forte aqui da mãe do pastor Duval, minha mãe também de Tabela, minha segunda mãe de Tabela. Ela esperou 34, né? 32. Ei. Ela esperou 33 anos para o milagre dela chegar. Ela orou 33 anos pelo seu esposo, esperando ele aceitar Jesus, esperando ele se converter e andar ao lado dela no ministério para Cristo. Aí eu te pergunto, irmão, Deus planeja um dia aqui uma caravana nossa para irmos para Monte Pascoal, daqui a 1000 e tantos quilômetros no sul da Bahia. Fretamos um ônibus, aí combinamos, o pastor Duval fez a articulação toda para o pai dele dirigir o ônibus de Vitória de Brumado, né? De Brumado até Monte Pascoal. E ali quase ninguém tinha amizade com ele. Eu tinha um pouco já, que eu já tinha ido na casa dele. Nós fomos essa viagem buscar a presença de Deus naquele lugar. Foi algo sobrenatural mesmo, a qual nós tivemos experiências inesquecíveis ali na presença de Deus. E estamos lá fazendo a obra, mas Deus tinha só um único propósito naquela viagem: ganhar a vida daquele homem para Jesus. Através dessa viagem, ele ficou impactado com a gente, de ver ali a gente adorando ao Senhor, buscando a face de Deus. Aquele outro, liga aquele outro, que esse já está descarregado. Agora vai, deixa isso aqui. E ali nós começamos a fazer algo que a gente nem estava imaginando. Ninguém chegou nele e falou assim: ei, o senhor que ainda não aceitou Jesus, não quer aceitar Jesus não? Moça, aproveita a oportunidade. Ninguém pressionou ele nada, falou nada para ele, mas ele vendo através das nossas vidas o quanto nós éramos um povo alegre, feliz. Foi bênção, irmão. E aquele homem, eu creio que ele deve estar hoje assistindo, que ele não perde um culto. Pai Josué, mandar um abraço para ele. Esse homem, ele aceitou Jesus. E essa mulher, ela passou 33 anos da vida dela orando, dobrando o seu joelho e crendo na promessa de Deus. E às vezes a gente está passando por algo, que nós estamos num mundo a qual tudo tem que ser da forma mais rápida possível. Irmãos, a gente está ficando de uma forma que você não tem paciência. Às vezes a pessoa manda um áudio para você, misericórdia, 2 minutos, aí bota naquele modo, você não entende quase nada, porque 2 minutos é muito tempo para você. Irmãos, vamos aprender a voltar ao primeiro amor. Vamos aprender a voltar à essência da adoração na nossa vida. O mundo está caminhando para um caminho a qual as coisas estão sendo invertidas. As coisas estão virando de cabeça para baixo. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Os tempos ruins não são agora não, irmão. Os tempos ruins eram naquela época também. Paulo, quando ele estava falando isso aqui, você sabe onde ele estava? Ele estava preso. Ele estava preso, a qual ele sabia que não ia mais sair daquela cadeia, a qual ele sabia que ele ia sair dali para ser morto. E ele falou: eu aprendi a ser feliz na fraqueza, na dificuldade, na tribulação, na perseguição, na angústia. Então é isso que nós temos que aprender. Será que você só é feliz quando tudo vai bem? Quando tudo está a mil maravilha, está ótimo.
Eu tive uma experiência essa semana, que uma pessoa estava trabalhando comigo, do nada ela começou a chorar. Eu estava dirigindo, aí eu comecei a perguntar a ela o que era, e a pessoa falou assim para mim: por que Deus deixa acontecer as coisas ruins com a gente? Por que Deus não evitou que isso acontecesse? Começou a contar a vida dela. Aí eu perguntei para ela: e qual momento você perguntou a Deus se era a vontade dele? Em que hora você parou, falou assim: eu vou dobrar o meu joelho e vou ver se isso é a vontade de Deus? As nossas escolhas, irmãos, é que fazem a gente ou ser feliz ou sofrer. As nossas decisões, as nossas, é que tem esse poder. Mas a partir do momento que você dobra o seu joelho e pede a Deus uma direção, aí é totalmente diferente. Será que você, dentro da sua casa, com sua família ou sem família, se você é solteiro, você está propício a acontecer algo com você? Ou você andando na rua, nos bares da vida, nas festas das vidas, você se expondo? O que será que está propício a acontecer com você? E eu comecei a conversar com essa pessoa. Eu falei para ela: o amor de Deus, minha irmã, ele é infinito. Só que Deus, ele nunca vai entrar na sua vida e lhe proibir de nada, e nem impedir você de nada, se você não buscar a face dele. E ali ela começou a entender o que é verdadeiramente as decisões que a gente toma sem Deus. É muito fácil você chegar e dizer assim: Deus, por que aconteceu isso comigo, Deus? Por que o Senhor permitiu isso para mim, Deus? É muito fácil, né, irmão? Será que se eu chegar em qualquer um irmão que fala assim: meu irmão, você fez isso e isso comigo, a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Reagir. Não, não foi bem assim não. Não, então me perdoa. Não, mas eu não falei isso. E Deus, ele só fica te ouvindo. Ele só fica colhendo, esperando que você venha reconhecer que ele não tem nada a ver, irmão. Irmãos, quando a gente para analisar as nossas decisões, muitas vezes elas trazem traumas, dificuldades, coisas que talvez demore anos para passar, mas foi a sua decisão. Tópico 3, abram sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 28. Estou passando a receita para vocês, viu, irmão? De como ser forte quando está fraco, viu? Anotem aí. Amém? Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que ele escolheu. Você não pode dar um glória a Deus não, irmão? Quem foi escolhido por Deus aí, dá um glória a Deus. Nós que fomos escolhidos por Ele. Muitas vezes a gente acha que é a gente que escolheu Deus. Desde o ventre da nossa mãe, nós fomos escolhidos por Ele. Só em você nascer, você já é vencedor, irmão. Só em você nascer, você já é vencedor. No meio de milhões ali, você nasceu. Você venceu aquela batalha. Então busque força onde não tiver, mas seja como o Senhor quer que você seja.
Aleluias, Pai. Hoje é um dia muito especial, irmão, a qual se comemora o Dia dos Pais. Estou falando de pai. Pai que dá a vida pelos seus filhos, pai que luta pelo bem da sua família, da sua esposa, pai que busca ser um exemplo para a sua casa. E hoje é um dia que a gente para analisar como a vida passa rápido, Rodrigo. E um dia a Vitorinha está, ó, almoçona, vai indo para faculdade, igual a Ana Raquel já. Aí a Ana Raquel hoje foi e colocou nos stories dela um bocado de foto, uma pequenininha, ela miudinha, que eu tinha chegado em casa, estava chegando do serviço, tirei a foto com ela abraçadinha assim, ela pequenininha, parecia uma boneca. Hoje já é uma moça de 18 anos. E a vida passa rápido. Então viva intensamente, irmão. Para de perder tempo com tanta besteira. Para de perder tempo com tanto achismo. Para de perder tempo com tantas dúvidas no coração. Começa a viver intensamente aquilo que o Senhor te chamou para viver, irmão. Deus nos chamou para viver intensamente a sua vontade em cima dessa terra. E a gente fica às vezes só vivendo, não sei, talvez, será? Não existe isso, irmão. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Eu dei risada hoje, eu vi um cara falar assim: você que diz que é crente, né? Mas eu não preciso ir para a igreja para congregar, não. Para servir a Deus eu não preciso ir para a igreja. Aí ele falou assim: e se você for para a guerra, você precisa ir para onde? Né? Para o quartel? Como é, irmãos, que um membro pode viver fora do corpo? Não tem como. Então que nós aprendamos, irmãos, a cada dia mais buscar a Deus de todo o nosso coração. Porque se o que você fizer em cima dessa terra, Deus não for o centro, pode até prosperar, pode até você fazer algo, mas vai morrer lá na frente. Vai morrer. Porque quem dá a vida, quem dá o alimento, quem manda a chuva em cima dessa terra, é o dono dela. Então aquilo que Ele tem para você, homem nenhum pode tirar. As promessas que Deus tem para cada um de nós, ninguém pode tomar. Mas para isso nós precisamos reconhecer, nos arrepender todo dia, buscar a face de Deus todo dia, porque nós precisamos nos alimentar todo dia. Eu não estou falando de alimento físico, estou falando de alimento espiritual. Aleluias, Pai. Aqui eu creio que tem muitos guerreiros aqui. Eu creio que tem muitas guerreiras aqui. Pessoas que passam lutas no seu íntimo, no seu quarto, na sua casa, no seu lugarzinho secreto, só você e Deus. Que cada um de nós temos esse lugarzinho secreto na presença do Pai. Madrugadas sem dormir, preocupado com o que será o amanhã, como vai fazer para prover algo, para pagar algo, preocupações com familiares, com filhos, com o marido, com a esposa. Quem não já passou noites chorando? A dor na alma. A dor na alma, irmãos, é algo que só quem já passou pode explicar. Não é uma dor de você sentir uma dor na coluna, não é a dor de você sentir uma dor de dente, é uma dor que rasga o seu coração ao meio. E só você e Deus sabe como é isso. E mesmo assim, Deus não desampara. Essas lutas que às vezes nós passamos sozinho, não é para a gente ser colocado como vítima, não é para a gente ficar o fraquinho da história, não. É Deus nos forjando para lutas maiores,
para guerras maiores, porque o verdadeiro guerreiro, ele não é formado, irmãos, no seu comodismo, não. O verdadeiro guerreiro, ele é formado no campo de batalha, é treinando, é lutando, é se dedicando às coisas. Ah, eu quero ser um bom advogado, mas você não estuda. Ah, eu quero ser um médico, não estuda, não busca. Ah, eu quero ser um policial, sei o que for. Estude, irmão. Busque. Não fique vivendo a vida dos outros, só fulano que a vida dá certo, só Beltrano que a vida dá certo. Não, irmão. Viva a sua vida e confie, porque aquilo que o Senhor tem para você, irmão, ninguém pode tomar. Ninguém pode tomar. Tem coisas que é inexplicáveis. Tem coisas que só Deus para explicar na glória para você. Diga para alguém que está atrás: ei, a palavra tem poder. A palavra, irmão, ela tem um poder tão grande que você nem imagina. Então pense quais as palavras que você está lançando para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família. Pais, você é a autoridade do seu lar. Pense nas palavras que você fala para sua esposa, para os seus filhos, porque a sua palavra tem poder. Mães, pense no que você fala para o seu marido, para seus filhos. Em 99, um jovem que estava morando em São Paulo resolveu viver aquele quadro que tinha: de volta para minha terra, de volta para minha casa, né? Tinha antigamente, aí botava o povo lá, aqueles caminhão, só que eu não achei aquele caminhão cheio de coisa não, só vim com a malinha e um ventilador dentro e um sonzinho que eu tinha comprado. Quando eu falei para os meus parentes lá em São Paulo: vou embora de volta para a Bahia, mas vou ficar aqui não. Eu estava num emprego bom, com a proposta de trabalhar no Paraná. Naquela época o salário ia aumentar acho que umas 4 vezes. Eles iam me colocar como encarregado de setor. Naquela época era um salário muito bom, livre de tudo, livre de despesa de casa, carro à disposição. E iam me levar para trabalhar nessa empresa no Paraná. E o gerente, que eu falei com ele que eu queria ir embora, ele falou assim: vou lhe dar 8 dias para você pensar. E eu fui pensar, mas mesmo na minha ignorância eu orei a Deus, falei: Senhor, dinheiro é bom, mas não é tudo. O que é que o Senhor quer que eu faça? Deus falou no meu coração: vai embora. Uma voz que parecia, eu não vou dizer audível, que eu não, aí eu estou aumentando, mas falava dentro do meu coração: vai embora. E eu cheguei lá no gerente, falei para eles: fulano, eu agradeço a sua preocupação, agradeço a tudo isso que você me ofereceu, mas eu vou embora. Eu vou embora, que meu pai está trabalhando lá na Bahia, e eu vou ajudar ele, e vou ver lá o que é que eu faço. Quando eu cheguei para uns parentes meus, que eu disse que o pessoal, sobre essa promoção, aí eles falaram: você é doido? Como é que você vai fazer o que na Bahia? Aí eu falei: eu vou lá para a Bahia, vou abrir um açougue para mim e vou ser policial. Vou fazer o concurso da polícia e vou ser policial. Só esqueci, eu não tinha plano de ser pastor, viu, irmão? Isso aí eu não tinha plano, foi plano de Deus. E vim embora, irmãos. Vim embora. O açougue, eu cheguei, comecei a trabalhar com meu pai. Em 2001 abriu o concurso da PM, me inscrevi. Falei para minha esposa: vou estudar, vou jogar duro, eu quero passar nesse concurso, vou estudar. Passa 1 mês, passa 2, passa 3. E um amigo meu, que ele trabalhava de coletivo, ele era cobrador, aí todo dia eu pegava o coletivo para ir embora, ele estava dentro, ele falou: e aí, está estudando? Eu falei: rapaz, até hoje nunca consegui pegar num livro. Ah, eu estou fazendo cursinho, esse cursinho lá,
todo ano é 90% de quem faz o cursinho lá, passa nos concursos, não sei o quê. E eu, amém. Sei que chegou o dia dessa prova, eu não tinha pego num lápis nem para fazer um O num copo. Eu já casado, estava morando com meu pai e minha mãe, que com 8 dias para me casar, eu estava negociando uma casazinha ali na Vila Rica, no famoso Pombal. O cara, com 8 dias que faltava para me casar, o cara correu do negócio. Disse que não ia vender mais a casa. Falei, agora é casar e morar um tempo lá com meu pai, até eu conseguir comprar outra casa. Sei que a gente morou o quê? 4 meses? Moramos 4 meses com meu pai, né? Aí a casa pequena, um quarto de um lado, um quarto do outro. Irmãos, até hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de marcar compromisso domingo de manhã cedo, porque toda a vida eu sempre acordei cedo demais, a semana toda. Naquela época não tinha frigorífico, eu e meu pai que matava o gado, aí só chegava em casa, era 10, 11, meia-noite, que eu ia matar gado para os outros também, para me ganhar um troquinho a mais. Eu só chegava cansado e quando era 5 horas da manhã eu tinha que estar de pé para pegar o primeiro coletivo descendo, que na época a gente não tinha carro. Então domingo para mim, cara, eu gosto de dormir no domingo. Meu Deus do céu. Não é preguiça não, é porque é o único dia que eu gosto de dormir mesmo, e é o único dia que eu tenho para dormir também. Aí estou lá dormindo, no domingo, concurso da PM, 2001, agosto de 2001. Aí quando eu estou lá dormindo, 7h20, um cotovelo bate no meu lado. Ei, você não vai fazer a prova não? Eu falei, eu vou fazer o que lá, rapaz? Eu não peguei num lápis, eu não estudei, eu não fiz nada. Vai, rapaz, pelo menos você vê como é, do próximo você já tem uma noção de como vai ser e tal. Eu falei, eu não vou não, deixa eu dormir. Virei para o outro lado, minha mãe escuta no outro quarto, dá um grito, ei Val, vai Val, quem sabe meu filho? Deus é que sabe. Eu sei que eu perdi o sono, levantei e fui fazer essa prova. Cheguei lá, olhei, Deus é tão maravilhoso que foi o último concurso que não teve redação. Foi uns negócios de português lá. Aí eu respondi português, respondi matemática, eu falei assim, não é difícil não. Aí quando chegou em conhecimento geral, eu falei, eu não vou passar menos, só sair marcando. Nem li a pergunta. Só sair marcando, e embora. Quando foi no mês de outubro, minha irmã Lucinha trabalhava numa farmácia ali, bem ali naquela rotatória, que hoje é uma loja de roupa. Aí um amigo dela, que na época era amigo dela, né, que hoje é amigo meu também, sargento, hoje ele é sargento. E aí, Lúcia, seu irmão já olhou no Diário Oficial, naquela época era na tecnologia brava, né, Diário Oficial, tinha que ir no jornal. Já olhou no Diário Oficial se ele passou ou não? Aí minha irmã falou assim, ele disse que não vai olhar não, que ele disse que não passa não. Ele não, mas me dá o nome dele aqui que eu vou olhar para ele. Irmãos, é as coisas de Deus na nossa vida. Tinha 600 vagas, eu passei na 342. Nem para dizer assim, não, ficou no segundo chamado, passei na 342. Ou seja, resumindo, hoje eu tenho 20 anos que eu trabalho na polícia. Tenho o meu açougue, tenho a minha vida, tenho a minha família abençoada. Então tudo é para a glória de Deus. Tenho 18 anos que eu sirvo a Deus. Deus me chamou um bocado de vezes, não foi só uma nem duas não, mas foi um bocado de vezes pelo amor. Mas como eu não quis vir, e quando Ele tem um propósito, não adianta você recuar, achar que não vai dar certo, que Ele vai pegar um dia pela orelha, nem que saia sangue, mas Ele vai lhe trazer para a presença dEle. E hoje eu estou aqui há 18 anos, eu vim pela dor, uma dor muito grande, isso aí fica para outra vez, em nome do Senhor Jesus, mas para a glória dEle eu estou aqui hoje de pé, porque Ele tem me sustentado, Ele tem sustentado a minha vida, a minha família, e não é diferente na vida de nenhum de nós aqui hoje. Ele quer te sustentar todo dia, mas para isso você tem que aceitá-lo e buscá-lo, irmão. A palavra de Deus, busque enquanto há tempo, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Então nós temos que buscar a Deus, assim como nós buscamos todo dia o alimento, assim como todo dia nós tomamos água, nós temos que buscá-lo constantemente, porque Ele está sempre de braços abertos, mas Ele só vai te abraçar se você abraçar Ele. A parábola que eu acho mais interessante assim sobre pai e filho é aquela do filho pródigo.
O pai poderia, irmãos, evitar aquilo tudo? Poderia. Mas ele quis ensinar ao filho que o mundo não é essas flores todas que ele pensava. Que o filho achava que o mundo era a liberdade dele, que ele não ia estar mais se preocupando em dar satisfação para o pai. Parece até comigo, quando eu fui para São Paulo. Aí depois eu voltei de novo para o seio da minha casa. O filho achava que o mundo é a minha liberdade. Muitos jovens que estão aqui hoje, às vezes ficam pensando, o pai, a mãe está ensinando o caminho que deve seguir. Não, mas o dia que eu completar 18 anos, a minha liberdade, eu vou para tal lugar, vou trabalhar, vou fazer o que for. Ô meu irmão, não queira passar por esse mundo com rebeldia, não. O filho pródigo, enquanto ele tinha recurso, ele era o queridinho da galera. O dia que acabou, todo mundo sumiu de perto dele, todo mundo esqueceu que ele existia. E qual foi o lugar que ele conseguiu retornar? Qual foi o lugar que ele conseguiu restabelecer a sua vida? Nos braços do Pai. Não queira passar por tudo isso para reconhecer quem é Deus na sua vida, não, irmão. Não queira passar pelo sofrimento para depois você crer que existe um Deus que pode te ajudar em todos os momentos. Eu não estou dizendo aqui que a palavra dele fala que no mundo teremos aflições. Abra sua palavra, a Bíblia em João 16, 33. João 16, 33. João 16, 33. Diz assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhas paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Ou seja, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. E dou autoridade a vocês em meu nome de vencer o mundo. Os dias, irmãos, pode ser o que for. A gente às vezes fica se apegando. Parece que as coisas ruins só estão acontecendo agora. Mas começa a estudar naquela época de Paulo. Na época de Jesus, era muita tribulação, muita dificuldade, muita perseguição já naquela época. Mas todos foram sustentados pelo mesmo Deus que criou Adão e Eva, pelo mesmo Deus que abriu o mar vermelho, pelo mesmo Deus que fez tantos milagres e faz até hoje. E você não é diferente, eu não sou diferente. Nós temos que crer que existe esse Deus, e Ele está aqui essa noite para fazer as mesmas coisas que Ele sempre faz, de libertar, de trazer ao conhecimento daquilo que você mais sofre, de libertar você do vício, do pecado, de libertar você de uma doença, de libertar você de uma luta financeira, de libertar você de uma família destruída e restituir a sua família. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, irmão. Gerações podem passar, eu passarei, você passará, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa é que nós temos que confiar. A nossa fé não pode estar firmada em ninguém, mas em Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. Vou me prolongar muito hoje não, que tem umas apresentações aí para os papais. Tem, rapaz, tem um negócio ali top da galáxia, para os papais aí que veio hoje, né? Os que não vieram vão perder. Amém, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Senhor falar ao meu coração, Pai. E eu creio que falou ao coração de muitos aqui essa noite.
Pai, que as nossas fraquezas, Pai, não sejam para a morte, mas para a vida. Que as nossas fraquezas, Pai, sejam para reconhecer que é o Senhor que vai nos dar fé, é o Senhor que vai nos dar força para continuarmos. Para nossas fraquezas, Pai, nós reconhecemos que sem o Senhor, Pai amado, nós não vamos conseguir. Que as nossas fraquezas, Pai, elas venham, Pai amado, nos ajudar a se achegar a Ti, a buscar a Tua presença, a sentir a Tua presença. Que as nossas fraquezas, Pai, ela não venha nos afastar do Senhor, mas a gente buscar o Senhor como fonte e fontes de água viva para nossas vidas. Pai, nos ajuda, Senhor. Ajuda cada pai, cada mãe, cada família, cada jovem aqui, meu Deus. Aquietai-vos e veja que eu sou o Senhor. Jovens, confiem no Senhor. Orem buscando a face do Senhor. Comece a profetizar na vida de vocês o que vocês querem ser, o que vocês buscam para vocês. Comece a profetizar a família que você quer ter, os filhos que você sonha em ter, o emprego que você sonha em ter, a profissão que você sonha em fazer. Comece a profetizar e confiar em Deus. Não ande como a maré que só vai para a praia. Ande contra ela, buscando algo novo para a vida de vocês. Viva o novo do Senhor. Não viva como os outros que acham que a vida é curtição, é prostituição, é adultério, é bebida, é droga. No Senhor você vai encontrar fonte e fontes de água viva. Isso eu falo com toda a autoridade de Deus. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão àqueles que confiaram em Deus. Então confie em Deus, jovem. Creia que o Senhor tem o melhor para você. Se guarde para o seu noivo, se guarde para a sua noiva, para aquele que o Senhor tem preparado para você, aquele que o Senhor tem preparado para você, jovem, a princesa, o príncipe que você tanto sonhou. Porque o Senhor não traz bijuteria não, Ele só traz joia rara para a vida daqueles que confiam na vida dEle. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é Deus desse lugar. Eu quero aqui, Deus, agradecer, Pai, porque eu sei, Pai, que digno de louvor e adoração é o Senhor. Ajuda cada um aqui, Pai, porque, Pai amado, tem dias maus, Pai, na nossa vida. Tem dias ruins, a qual a gente pensa, Pai amado, em chutar o balde. A gente pensa tanta coisa, Deus, mas o Senhor é tão bom, que o Senhor traz o bálsamo, o Senhor traz o entendimento e nos ajuda a nos reerguer, Pai. Em nome de Teu Filho amado, Pai, eu Te agradeço, Pai, e creio, Pai, e creio e profetizo que o Senhor, Pai amado, é o Deus desse lugar, o Deus do Teu povo, o Deus, Pai amado, que vai vir buscar a Tua igreja, Pai amado, para morarmos no céu. Então, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, Pai, que o melhor do Senhor está por vir. Por mais que o mundo diga o contrário, eu creio num Deus de providência, eu creio num Deus de milagre, eu creio num Deus que o impossível para Ele é fichinha, porque o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Aplaudam Ele.